Olá, pessoal. Nós estamos no nosso podcast Toca o Sino Sacristão. E hoje eu tenho certeza que você vai amar, vai gostar e vai ser extremamente desafiado. Porque hoje o nosso Toca o Sino Sacristão, nós vamos conversar com algo bem diferente. Vamos falar sobre uma realidade, o inimigo que não enxergamos, mas ele existe. O nome dele é Dr. Roberto Martins Figueiredo. Você conhece esse nome? Talvez por este nome não, mas com aquele que eu vou dizer daqui a pouco, você vai conhecer. Ele é formado em biomedicina, especialização em microbiotécnica, tem 68 anos, 5 livros publicados e fala sobre os perigos microscópicos de forma séria. Num tom divertido que todos nós conhecemos. Gente, seja bem-vindo, Doutor Bactéria! Toca o sino, sacristão! Um prazer muito grande estar com você. Nossa, eu estou adorando essa entrada aqui de vocês, maravilhoso. Parabéns, é um prazer muito grande, tá? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né, de falar esse assunto assim que a gente gosta bastante de falar, né? Então, eu estou à disposição de vocês aqui, para gente, que se me deixar falar, eu fico até amanhã falando aqui. Tá certo. Bom, tá. O seu nome é Dr. Martins Figueiredo, mas vamos combinar que a gente vai chamar Dr. Bactéria, como assim é chamado, não é? O meu nome, na verdade, é Dr. Bactéria, o apelido é Roberto. Isso, tá. O apelido é Roberto. Mas eu falei que podia ser pior se fosse Dr. Ameba, Dr. Verme, Dr. Parasita. Pelo menos bactéria é simpático, né? É verdade, é verdade. Isso. E o senhor, só para contextualizarmos, Dr. Bactéria esteve em muitos canais de televisão. O senhor começou onde? Foi interessante, eu comecei, eu já trabalho muito tempo com bactérias, com micologia, já dou uma palestra, mas na televisão, a primeira vez que eu fui chamado foi no programa da Olga Bongiovanni, querida Olga Bongiovanni, na Bandeirantes. E né? olha como o mundo dá voltas, a Olga está aqui Sim. conosco, viu? Então, a Olga lembra dessa história, que eu encontrei com ela pode até confirmar, que foi interessantíssimo, era o Café com a Olga, em 2001, certo. Na Bandeirantes. E o que aconteceu? Pergunta para ela, que ela morre de rir. Serviram um café e uma água para ela e um café e uma água para mim. Né? Ela foi apresentar que eu estava lançando meu segundo livro, que era Como Não Comer Fungos, Bactérias e Outros Bichos que Fazem Mal, que era voltado para a microbiologia doméstica. Né? Aí ela chegou para me apresentar, né? Estamos aqui com o Dr. Roberto, na época não era bactéria ainda, era gente ainda. Né? Isso. Né? Aí ele foi me apresentar, e eu tão nervoso, mas tão nervoso mesmo, que cheguei até a fazer teatro para perder timidez, para ir em televisão, essas coisas. Né? Sério? E aí o que aconteceu? Sério, eu estava super nervoso. O que eu fiz? Eu sou super desajeitado. A primeira coisa que eu fiz foi virar água nela. Eu joguei água nela e, nervoso, eu virei o café em cima de mim. Meu né? Deus! Isso daqui foi a entrada na televisão. Aí eu peguei ela, aí aquele silêncio, de repente, assim, na televisão, ela virou para mim, aí, doutor, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu que já dava palestra, né? Eu falei, não, isso daqui é para mostrar que se o alimento não for bem manipulado, ele pode fazer bem ou mal. Né? Aí ela deu risada, falou, vamos continuar. E é engraçado que estava lá... Toca o sino, sacristão, olha aí, ó, a criatividade de sair de uma situação um tanto até vexatória, mas conseguiu contornar na hora. Isso é presença de espírito, parabéns. Eu só acho, eu dei sorte que na época não tinha esse negócio tanto de celular, que foi em 2001, senão já virou meme, né? Já tinha virado meme, virando café nela, imagina, né? E ela lembra dessa história, eu tive com ela há pouco tempo, ela lembrou. Aí o Amaury Júnior estava lá, ele me convidou para fazer os programas com ele. Aí eu fiz 2 flashes e uma mistura fina. Certo. E ele gostou muito do programa e ele me apresentou para o Jô Soares. Certo. Aí o Jô Soares me chamou, eu dei uma entrevista para o Jô, e ele gostou tanto da entrevista que ele pediu para a gente levar para Portugal essa entrevista. E nós ganhamos um prêmio lá em Portugal, melhor entrevista do ano, isso tudo. Puxa. Aí eu fui contratado pela Record, no programa do Note a Note, com a Claudete Troiano, que eu estou aqui atualmente com ela, só que na Rede TV, né? Certo. E aí eu fiquei 3 anos com a Claudete, aí eu fui chamado para ir no Fantástico, na Rede Globo. Certo.
eu comecei a fazer o programa e o pessoal lá, eles brincavam, mas qual o nome daquele biomédico? Eu sou biomédico, qual o nome daquele biomédico? Não lembro, é aquele que só fala de bactéria, é o doutor das bactérias, virei doutor bactéria. Exato. Então foi no Fantástico. Foi fantástico que que ele atribuiu esse nome, doutor Bactéria, que ficou até hoje. Exato, nem o Fantástico, foi a equipe. A equipe que vamos falar doutor Bactéria, não sei o que tal, e pegou. Tanto que o nome do programa era Tá Limpo, ficou 3 meses como Tá Limpo, e depois ficou por uns 4 anos como doutor Bactéria. Aí eu fui convidado pela Ana Hickman para ir para a Record, eu fui com ela para a Record, nós lançamos um programa que era Tudo é Possível. Eu fiquei 3 anos com a Ana. Aí o programa acabou, eu fui transferido para a área de jornalismo, fiquei 12, 13 anos lá com eles, aí veio a pandemia aqui, e pelo meu contrato, padre, não podia fazer lives. Tá? Não podia, pelo contrato de Record, um contrato desse tamanho. Quem que lê contrato? Eu não leio. Eu vejo do lado, é muito grosso, eu leio a primeira página e a última. Né? E no contrato estava que eu não podia fazer lives. Aí eu falei, puxa vida, eu estou em casa, pandemia, parado, sem poder fazer live. Eu falei, não, aí eu não pensei 2 vezes. Eu pedi demissão da Record, saí da Record, né? E comecei a fazer lives. Eu cheguei a fazer 468 lives em 2020. Meu Deus! Desculpe, na verdade não foram 684. 684 lives catalogadas, isso tudo foram outros como eu não tinha o registro delas, eu não conto. Mas registrado 684, com pessoa, horário, tudo. E eu continuei, que eu falei que tem hora, padre, que é para a gente ganhar dinheiro, vai falar assim, e tem hora que é para a gente levar informação. Eu acho que nessa hora da pandemia, era mais importante a gente servir como veículo de informação do que qualquer outra coisa. Entendi. Tá certo. E eu tinha muitos grupos internacionais, né, que eu tenho contato com eles, e o pessoal me mandava informações, a Organização Mundial da Saúde, e outras coisas. E eu falei, poxa, está na hora de eu levar essa informação para a população. Então eu servia como fonte de informação pessoal aqui. A gente fazia 8, 9 lives por dia. Mas foi uma coisa interessante que deu para acalmar um pouquinho. Me deu para acalmar a gente também, né? Porque a gente também estava nervoso, né? Verdade, todos nós estávamos. Gente, só para você se situar, Dr. Bactéria, você encontra @Dr. Bactéria Oficial, Instagram, Dr. Bactéria, e no TikTok, Dr. Bactéria Oficial, que é divertidíssimo, é uma mistura de seriedade com um certo humor que faz muito bem. Bom, nós vamos tocar em certos assuntos clássicos que não tem como o senhor fazer uma live que alguém não pergunte. Mas o senhor, na sua vida, sabendo que sabe, é um homem que consegue comer algo? Consegue viver como uma pessoa comum? Você sabe que essa pergunta aí, a pessoa sempre me faz, tá? Eu estava uma vez no Serginho Grossman, lá no Altas Horas, e você fica no meio, né? Fica garotado em volta, parece picadeiro. A primeira pergunta que me fizeram foi exatamente essa que o senhor fez, só que em outras palavras. O garoto me perguntou se há muito tempo que eu sou neurótico. Foi em outras palavras. O senhor foi muito fino, muito delicado para ter perguntado a mesma coisa, né? Certo. Eu falo o seguinte, senhor é neurótico? Isso, bacana. Gente, eu que respondi para ele. Eu falo para você, não lavar carne, você lava. Eu falo para você, não lavar arroz, você lava. Eu falo para você, não lavar os ovos, você lava. Eu falo para não arrumar a cama na hora que você acorda, você arruma. Quem que é neurótico? Eu falo para você não fazer nada, você que faz tudo isso. Né? Então, sabe o que acontece? Que os bons hábitos dão menos trabalho que os maus hábitos. O problema todo é a pessoa mudar um hábito que ela tem há anos. Entendi. Há anos. Né? Se você vai ver os ovos, por exemplo, os ovos eles têm que ser mantidos sob refrigeração. Mas por que o mercado vem de fora? Porque é uma norma, mas vai RDC, não é lei. Nos Estados Unidos é lei. Certo. Mas se você for ver no rótulo do ovo, quem que lê rótulo de ovo, padre? Não, eu nem sabia que tinha algo escrito no rótulo da caixinha de ovos. Então, geralmente a pessoa não lê nem bula de remédio, vai ver no rótulo do ovo. Rótulo do ovo. Mas vamos falar então, a gente vai lá, você compra os ovos, agora existe, eu não sabia, esses dias a minha secretária falou assim, escuta, o senhor quer que eu compre ovos com 2 gemas ou 1 gema? Eu falei, meu Deus do céu. Até isso agora tem. Tá, mas você compra lá, ele não é refrigerado. Leva para casa e faz o quê?
Então, se você for ver no rótulo do ovo, está escrito, mantenha sob refrigeração e não coma cru semicru. Está escrito no ovo, na caixinha do ovo. Mantenha sob tá? refrigeração, refrigeração, não coma cru. e não coma cru. Ou creme ou semicru. Tá. Está escrito isso daqui. Certo. É uma recomendação. Só que, como é uma recomendação, não é lei, bem, nos Estados Unidos é lei. Lá. Pelo menos na tua casa, você vai fazer certo, vai botar na geladeira. Então, já que é um produto perecível, qual é a área da geladeira que mais sofre variação de temperatura? Não é na porta? É a porta. E justamente aqui no Brasil, que as pessoas gostam de fazer geladeira como se fosse um psicólogo, uma TV a cores, né? Que a pessoa abre a geladeira. Quero ver o que vai me dar vontade de comer. Exatamente. Não, a pessoa já viu que não tem nada, a pessoa parece que passou a ter que abrir, parece que tem um cruzeiro preso dentro da geladeira, fazendo alguma coisa. A pessoa parece que tem o intuito de abrir. Então, porta de geladeira, que só vai variação, por que tem aquela parte dos ovos? Você reparou que é solto? É para você tirar, colocar ovos e colocar na parte interna. Mas por isso que ela é solta. Isso ninguém ensinou. Eu imagino que aquele lugarzinho que é para colocar os ovos é para você colocar e deixar. Junto com o chiclete, junto com o chiclete que a gente mascava e colocava. Nossa, meu Deus do céu. Isso. Na época a gente fazia isso. Não tinha. E depois a bisnaguinha de cola. E não, tem gente que colocava Super Bonder na porta de geladeira, você acredita? Opa. Isso. Aqui, ó. Até hoje. Não é para colocar o Super Bond? Faz uma perguntinha para o senhor. O senhor pode colocar produto químico próximo a alimentos? Não. Então por que põe Super Bonder na geladeira? Entendi. Não pode. É um produto químico, não pode. Mas está escrito no rótulo. Não, eu fui um dos que escreveu o rótulo da Doc Diet, da Super Bonder. Eu escrevi, manter local fresco e protegido. Não está escrito lá que está em geladeira. As pessoas vão por conta própria. O pior é que seca mais rápido, porque a geladeira tem uma movimentação diária, então seca muito mais rápido, estraga mais rápido. Né? Então, na porta de geladeira é só para você colocar alimentos de baixa perecibilidade, que é ketchup, mostarda, vinagre. O lugar do vinagre não é embaixo da pia, entre o óleo e a esponja. Você está dizendo que o lugar do vinagre não é embaixo da pia? Não é, porque o vinagre, depois de um tempinho, quando tem um pouquinho, ele não fica, parece que tem uma areiazinha dentro? Tem. Isso, aquilo lá é bactéria, se estragou o vinagre. Né? Onde é que você coloca o ketchup depois de aberto? Na geladeira. A mostarda? Na geladeira, a mostarda. E por que deixa o vinagre fora? Ele é tão Ninguém sabe. Ele é tão antibacteriano, é verdade? Ele tem propriedades tão antibacterianas? Quem que produziu o vinagre? O vinagre é produzido por uma fermentação. O que é uma fermentação? É uma ação de micro-organismos sobre algum suco de fruta que doa açúcares tem esse suco de fruta. Exato. Você tem vinagre de vinho, atua sobre... bactérias atuam sobre o açúcar do vinho. Certo. Vinagre de álcool, bactérias... Então, se bactérias produzem, quer dizer que não mata todas as bactérias. Entendi. Então, bactérias continuam deteriorando o vinagre. Então, você perde a qualidade do vinagre. Você fica com um produto estragado. Tem gente que fala assim, não, eu tenho um vinho que virou vinagre, dá chama de vinagre puro, é uma pura porcaria. Que o vinagre, na verdade, o vinho, na verdade, estragou. Você está com uma coisa estragada. Você está falando coisas que eu ouvi esses dias. Azedou o vinho, eu estou com vinho puro, eu estou com vinagre puro agora, a salada agora que está gostosa. Não, uma pura porcaria, que você não tem controle nenhum da acidez daquele negócio todo. Né? O pessoal faz a coisa e não tem algum base, o pessoal só erra. E comer cru, semicru, também não pode. Né? 1 em 50 ovos aqui no Brasil tem uma salmonela dentro da gema. Peraí, o senhor está brincando. Peraí, dá licença, doutor Bactéria. Sim. Toca o sino, sacristão. Atenção, olha que informação. A cada 50 ovos, tem salmonela? Tem salmonela dentro da gema. Já está no ovário da galinha. Então, o ovo já sai com ela. A salmonela dá uma semana. Diarreia, vômito, febre, pode matar por desidratação. E como é que faz, Essa é a razão que não pode. Ela, acima de 70 graus, ela está morta. Por isso que não se pode comer ovo cru ou semicru. Então, ou é cozido ou é frito. Exatamente. E o ovo frito não é como comia com gema mole. O senhor sabe o que é pochá? Eu sei.
Eu adoro pegar aquele... Eu sou filho de italiano e tutti buona gente, que a gente pega aquele ovo e tchotcha o pão. Tchotcha, isso. No molinho do macarrão, na geminha do ovo. Isso. Só que 1,50 ovos, você está fazendo uma roleta russa. Que 1,50 ovos pode ter salmonela. Rapaz... 1,50 ovos. Então não pode, o ovo tem que estar totalmente cozido. Ovinho quente, gemada, maionese caseira. Né? Eu falo que você vai comer no lugar, no ambulante, pergunta para ele, fala assim, escuta, essa maionese aqui. Ele fala, é receita da minha avó. Fala, então leva para sua avó. Entendi. Leva para sua avó. Né? Não vai me deixar por quê? Que 1,50 ovos, mas tem que fazer. Tem como fazer hoje em dia macarrão à carbonara. Como é que faz? Como é que faz o macarrão à carbonara, que eu adoro, que necessariamente vai ovo cru? Vai ovo cru. Mousse de chocolate, vai clara, crua. Mousse de chocolate. Tá? Então, você pode até utilizar, porque hoje em dia você encontra em embalagem longa-vida gema pasteurizada, clara pasteurizada e ovo integral pasteurizado. Peraí, gema pasteurizada? Gema pasteurizada, você compra numa embalagem longa-vida. Clara pasteurizada, embalagem longa-vida e ovo integral pasteurizado. Tá aí, fica já tem. Gente. Isso. A pessoa fala assim, mas eu nunca vi. Eu falei, você já procurou? Nunca procurei. Então... Eu também nunca procurei e nunca vi. Né? Doutor, nós somos mais ou menos da mesma idade. A gente fazia competição quando era criança, quebrava, saía o ovo da galinha, a gente quebrava e tomava assim, para ver quem é que tinha menos nojo. Então, mas sabe o que acontece? Essa bactéria ela entrou no Brasil em 1991. 91? Antes não tinha. Sério? 91, é relativamente nova. Antigamente não tinha essa bactéria aqui no Brasil. Ela existia 2 infestações, na Inglaterra e na França. Tá? E o Brasil, nessa época, importou matrizes contaminadas, que contaminou nosso parque granjeiro. Entendi. Né? Quando eu comecei a dar palestra, e na época da Olga Bongiovanni, eu falava que um em 200 ovos tem salmonela. Atualmente, 1 em 200. Atualmente, esse dado que eu tenho é de 10 anos atrás, de 1 para 50. Entendi. Agora deve estar 1 para 20, uma coisa assim. Então tem uma quantidade muito grande, porque não se faz aí no trabalho. Existe na Europa um trabalho que você tem ovo sem salmonela e ovo com salmonela. Agora, se você me fala, como é que a pessoa sabe disso se não dá para saber, tem que fazer uma análise, né? É que eles têm trabalhos de análise das matrizes, análise de uma grande pressão de ovo, controle de qualidade da produção. Só que é tipo assim, eu não sei o preço, mas vamos supor, análise, ovo com salmonela, com possibilidade de ter salmonela, é $1, ovo sem a possibilidade de ter salmonela, $5. Que a pessoa paga o custo disso. Então, mas... fica aí o recado, ovo só cozido ou muito bem frito. Tá aí o recadinho. Toca o sino, sacristão. Doutor, o senhor se sente um professor desobedecido? Porque há quanto tempo o senhor fica dando esses recados e a pessoa não leva a sério, né? Ou melhor, a pessoa não quer cuidar da saúde. Por exemplo, lavar o frango e a tábua de carne. O que o senhor tem a dizer? Porque... isso daqui é interessante. Oi, desculpa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Claro. Não, é interessante, sabe, porque eu falei isso daqui em 2001 no Jô Soares, um monte de coisa que fez aquele programa. Aí eu fui encontrar no Fábio Porchat. Eu estava dando uma entrevista para o Fábio Porchat e depois da minha entrevista era dele. Eu encontrei com ele, né? Encontrei com ele e ele falou para mim, puxa, você não fica chateado? Foi a minha pergunta, né? Eu falei, Jô, se todo mundo tivesse feito o que eu tinha falado em 2001, ninguém me chamava mais. Entendi. Então é ótimo. A pessoa continua me chamando. E foi até engraçado que há 1 ano e meio atrás, eu moro aqui na região de Alphaville, né? Aqui em São Paulo, Barueri, né? E eu estava no supermercado aqui. Eu estava chegando no caixa, uma senhora chegou e me deu um tapa nas costas forte. Olá. Uma agressão, me deu um tapa. Eu olhei assustado para ela, ela virou para mim e falou assim, eu não vou deixar de lavar o frango. Eu falei, minha senhora, tudo bem, eu não estou na sua casa, a senhora faz o que a senhora quiser. Aí ele virou para mim, mas eu tenho que deixar de lavar. Eu falei, olha, a minha obrigação é falar para a senhora atravessar a rua, no farol, na faixa, olhando para os 2 lados. Se a senhora quiser sair correndo,
e atravessar a rua e ser atropelado, a vida é da senhora. Tá. Aí eu estava saindo do supermercado, ele me chamou, eu falei, ih, vai chegar. Ele me chamou e falou assim, tá bom, eu vou deixar de lavar. Então, pessoas acabam se conscientizando, sabe? Que se você lavar o frango, é aquela história, sei lá, disso aqui eu falei em 2008 no Fantástico, deu um rebu desgraçado, as pessoas me nossa, mais de 400 mensagens para o Fantástico querendo minha cabeça, né? Então, se você lavar um frango, primeiro que você não tira bactérias, as bactérias elas estão afronhadas, estão na fibra da carne, você não tira, a gente já sabe que não vai tirar. Né? Você lava com água. Na verdade, você aumenta a quantidade de água do frango. Se bactéria gosta de água e você não tirou as bactérias, e você colocou água, na verdade, você está aumentando a contaminação. O habitat dela. Isso, em 2019, a Academia Real Britânica, lá em Londres, eles fizeram um trabalho muito grande a nível mundial. Por que estava aumentando tanto 2 índices de Salmonella e Campylobacter no mundo? Porque eram bactérias que estão no frango. E eles chegaram à conclusão que a razão principal é a falsa ideia que as pessoas têm, isso em 2019, isso daqui 10 anos depois que eu falei, que é a falsa ideia que as pessoas têm que se lavar frango vai trazer qualidade. E se você espalha até 2 metros de distância do local que você está lavando. E não tem uma vantagem em lavar frango. Então, quer dizer, eles falaram isso daqui. Chega o frango, aquele frango que você compra no mercado, você põe, aí você vai lavar na pia, 2 metros em torno, a bactéria vai se alastrar? Isso, eu fiz um trabalho interessante numa cozinha, num programa de televisão. Tá. Foi com a Claudete Troiano, ela topou. Então eu peguei um frango, falei, Claudete, vamos fingir que nós estamos lavando? Tá. Eu peguei tinta guache verde. E enchi o frango de guache verde. Né? Aí eu falei, vamos fingir que nós estamos lavando? Vamos. Fingir que estamos lavando. Pegamos o frango e ficamos com a mão verde. Certo, tá? naturalmente. Vamos tocar o programa. Ficamos tocando o programa, conversando. No final do programa, eu falei, vamos ver o Claudete tá. Ela estava com o rosto verde, eu estava com o rosto verde, a torneira estava verde, Caramba. A geladeira estava verde. Tá? Todas as cozinhas, até o pessoal de produção estava com a mão verde. Tá? E a tinta foi passando. Falei, isso eu estou provando que essa tinta aqui é como se fosse a salmonela, vamos supor uma salmonela. Nós conseguimos passar para a cozinha toda. Então é o que acontece quando você lava um frango, você espalha para a cozinha todinha. E se trouxesse alguma vantagem, mas não traz, que você não tira nenhuma bactéria. Doutor, é psicológico. Isso vale para todas as carnes? Você compra uma maminha, você compra uma alcatra, uma picanha, para qualquer carne? Carne de porco, a única carne que você pode lavar é o peixe na hora da limpeza. O peixe na hora da limpeza. Você vai tirar a barrigada, vai tirar a escama. Sim. Nessa hora você até passa água. Se o peixe estiver em posta, você não precisa lavar. Você não precisa lavar nenhuma carne. E o que é legal, que não altera o gosto. Mas o pessoal me xinga, porque isso é nojento, comer uma carne. Eu falo, gente, vocês estão aumentando a contaminação. Entendi. Não tira nenhuma bactéria. E o pior é que se eu botar vinagre, botar limão, eu falei, só vai deixar a bactéria azeda. Vai fazer mais nada com ela. E o pior é que tem gente, e se eu jogar água fervendo? Eu falei, pra quê? Para escaldar. Eu falei, pra que você vai escaldar? É para cozinhar. Eu falei, se tu vai cozinhar, pra que tu escalda? Entendi. Não tem razão. Regra, de modo geral, toda bactéria a 100 graus centígrados, ela morre? Olha, você tem... 70, o senhor falou 70, né? Isso, exato. Acima de 70 graus, elas morrem. Tem algumas bactérias que formam uma casca em volta delas, que é chamada esporo. Tá. Né? Então, tem algumas, por exemplo, que dão em palmito. Tá. Você já ouviu falar no botulismo? Botulismo. Inclusive, eu atendi uma pessoa, acredite, recentemente, que foi o fato. Ele voltando de uma praia, ele comprou o pastel e havia botulismo, e não é que ele morreu do botulismo, deu um problema nele no carro, ele se acidentou. Eu fiquei... E não faz muito tempo isso. Isso. O que acontece? Essa bactéria aqui, ela forma esporo, tá? Porque ela não resiste ao oxigênio. Então, quando você vai fazer, por exemplo, palmito, que deve ter comido um pastel de palmito, com palmito dentro, né? Era isso. O que ele faz? Isso, né? O palmito, ele coloca dentro do frasco e é tirado o oxigênio. Então, o que ela faz? Ela sai daquele esporo, começa a multiplicar,
e produz uma toxina, que é um veneno. Tá. Essa toxina, ela é termossensível. Se você chegar acima de 70, 80 graus, essa toxina é destruída. Por isso que eu sempre indico que o palmito em conserva tem que ser fervido pelo menos 5, 10 minutos antes. Não se pode. Ainda bem que ninguém faz, né, pai? Pegar, abrir o frasco de palmito e comer um ou dois, né? Ainda bem que ninguém faz Claro isso. que faz. Né? Olha o risco que o pessoal corre. Mas peraí, aquele vidro de palmito, não pode fazer isso? Sim, não pode, porque aquele vidro, aquele frasco, você pôs ele quente, quer dizer, ele estava sem oxigênio. Essa ausência de oxigênio, se o palmito tiver, e essa bactéria, ela está no ambiente, está na terra, onde é produzido o palmito. Se ele estiver lá dentro, que pode ser que esteja, ele produz essa toxina. E essa toxina, o que ela faz? Ela vai para o sistema nervoso e você para de respirar, você para de deglutir, você para de... Você tem... E olha, para você sarar vai demorar muitos meses. Tá, mas e como é que faz? Você quer usar o palmito em salada, você vai no mercado, você compra o pote de palmito, e como é que você procede? Você ferve, porque você tem dois tipos de palmito pupunha e açaí. Tá. Né? Se você for usar um palmito que precisa de um pouquinho mais duro, eu indico você usar o palmito açaí. Que é um pouquinho mais duro, ele aguenta a fervura 10 minutos e mantém a consistência dele. Se você for fazer uma torta, alguma coisa, você usa um palmito pupunha, né? Que ele pode ser... ele não fica consistente tudo isso daqui. Mas eu sempre indico para você ferver. Por que o pastel? O pastel é frito. Por que a pessoa teve essa toxina destruída? Porque, com certeza, eles colocaram num óleo muito quente, o pastel ele fritou principalmente por fora e por dentro chegou na temperatura acima de 70 graus. Nossa, eu aprendi algo novo, que eu sinceramente, eu não sabia, porque o palmito tem baixa caloria, eu sou um que ia no mercado, chegava, deixava na geladeira, abria o vidro, pegava com um garfo e eu comia direto na boca. Aprendi mais uma aqui. O senhor é meio suicida, né? O senhor come ovo cru. Eu comia. Hoje eu não sou suicida. Eu comia quando eu era criança. Agora, do palmito eu não sabia. Jesus! Vou cortar palmito na minha casa. A partir de hoje não tem mais palmito. Não, deixa o palmito, mas dá uma fervidinha ali. 10 minutos? Eu adoro palmito. Pelo menos 5, 10 minutinhos. Se você ferver, você já destrói essa toxina. Tá bom. Bom, aprendi mais um. A tábua de carne, doutor. Tábua de carne, isso. A tábua de carne, você tem a madeira é matéria orgânica. Tem que vem da árvore, né? A árvore, se você for olhar no microscópio, ela é formada por células, porque vem da árvore. Se você põe uma carne, qualquer coisa com bactéria, ela penetra nessas células, como é que você vai tirar? Você não tem como tirar, porque a alta temperatura, a madeira não passa. Não passa. Tanto que você usa uma colher de pau, às vezes usava para mexer doce, não queimava a mão. Isso. Então não transfere calor. Vou usar água sanitária, o cloro. O cloro, ele reage com matéria orgânica inativado. Então não dá certo. Então não tem jeito de você fazer uma desinfecção de tábuas de madeira ou bambu. A única diferença do bambu para madeira é que ela forma menos cicatriz. Mas também tem células tudo. A de vidro é ótima, só que você perde o fio da faca. Isso, você é verdade. Isso já tentei fazer. Então não dá para fugir muito daquelas tábuas de plástico. Entendi. Né? E hoje em dia é bacana que tem tábuas de plástico de várias cores. Então dá para você usar, por exemplo, a verde para hortaliças e frutas, a vermelha para carnes cruas, a branca para produtos prontos. Né? Mas é que eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, as tábuas de plástico elas não são hereditárias. Elas não passam de pai para filho. Né? Tem uma hora que ela tem que trocar. O pessoal quer usar até... Não pode ser herança, né? Não pode ser herança. Isso, não pode ser herança, não pode ser hereditária isso. Então, dá licença um pouquinho, gente. Dica aí, ó. Nada de tábua de madeira, nada de tábua de bambu, de plástico e a sugestão do doutor Bactéria. O seu automóvel chama-se Bate-Bactéria? Bate-móvel. Bate-móvel. Ele está sugerindo que tábua de plástico colorida e, de preferência, uma para peixe, para carne crua, outra para saladas, outra. Tentar diferenciar isso?
Isso você brincou agora com o Baque. Na verdade, eu tenho um programa de rádio que chama Baque Papo. Bate-papo. Né? Eu tenho um podcast que chama Baquecast. Tá aí, gente. Tá aí, ó. Tá tudo dentro. Então é tudo Baque. Isso, tudo amigo. Baque. Isso. Doutor, mas a pessoa fica meio neurótica, não fica? Se ela for levar Então tudo... não fica. Sabe quando o pessoal fica louco? É quando eu falo para não lavar arroz. Por que não Sim. lavar arroz? E aí? Onde é Não, que eu estamos errando? que as pessoas lavam arroz para tirar aquela aguinha branca, né? Isso, Essa aguinha branca não é amido. é o amido. É amido. O que é arroz? Amido. É. Quer dizer, se tira o amido do amido. Quer dizer, não tem lógica se tirar o amido do amido. Tanto que o arroz, ele tem muito selênio. Selênio é importante para a memória. Sabe, quando você lava o arroz, você tira 60% do selênio. Você tem razão. Então não tem. Aí tem gente que fala assim, mas e o arsênico? Gente, isso daqui você entra no site do Ministério da Saúde no Brasil, está escrito que arroz brasileiro comprovadamente não tem arsênico. Entendi. Então não tem razão de você lavar arroz. Você perde amido, você perde nutrientes. Você não pode lavar isso, não pode lavar os ovos. Né? Tem gente que tem um ovinho que pega lá do terreiro, né? Aquele ovinho que a gente tem até um cocôzinho, tem terrinha nele. Né? Os ovos, gente, eles são perecíveis, além de ser perecíveis, eles estão, a casca é toda permeável, ela consegue absorver água. Tá. De fora para dentro. Mas por isso que ela tem uma película de proteção. Sim. Se você lavar os ovos, você tira essa película de proteção e você joga a contaminação que estava na casca para dentro. Uma salmonela que podia estar na casca, ela vai para a clara, dura 12 horas. Então, não lavar ovos, não lavar frango, não lavar arroz. E é impressionante porque eu cresci, de novo, você vai me chamar de suicida, eu cresci vendo a minha mãe lavando arroz. E eu aprendi que arroz tem que lavar para ficar mais soltinho, para ele ficar melhor e etc. Tá aí uma reeducação. Tá aí doutor Bactéria nos ensinando a viver. Isso, tá vendo? Por isso que eu falo que o que eu faço dá menos trabalho. Eu estou tirando um monte de trabalho. Isso aí, doutor. Doutor, e agora, algo que a gente escuta fulano, puxa, eu tomo 2 banhos no dia, eu tomo um banho quando acordo, tomo banho ao meio-dia, tomo banho à noite, então isso me dá uma sensação de que eu sou o senhor limpo, ausente de bactéria. Essa pergunta é maravilhosa, né? Gente, 90% do nosso corpo são bactérias. 90%. Né? Nós só carregamos 10% da gente, das nossas células. E se partir do princípio que 70% do nosso corpo é água, qual é a definição de ser humano? Nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Nossa Senhora, dá licença aí. É isso. Ô Senhor Criador, olha o que esse médico está falando da sua criação. Que nós somos... Uma caixa d'água contaminada que anda. Desculpa a brincadeira, doutor. Claro, não. Já ele me perdoa. Pode ficar tranquilo. Tá bom. E o pior que pior não, é o melhor. Que essas bactérias, na verdade, elas agem como se fosse uma simbiose com a gente. Elas nos protegem. Tanto que quando você toma um antibiótico, o antibiótico não mata a bactéria que está te fazendo mal. Ela mata todas as sensíveis. Então você faz uma mortandade enorme nesse microbioma que você tem no corpo, de proteção. O seu corpo, imagina que é um ônibus cheio de policiais dentro. Cheio de policiais. Então o ladrão não entra. Tá? Por quê? Porque aqueles policiais tiram as bactérias do bem que você tem. Se você jogar antibiótico, quando você joga antibiótico, você mata cerca de 70%, 80% desses policiais. Então pode entrar um bandido a hora que ele quiser. Por isso que pode entrar uma bactéria patogênica. Por isso que eu vivo falando para todos os médicos que eu tenho contato, após um antibiótico, se for necessário, tudo bem. Após o antibiótico, já dá na receita para as pessoas ficarem 24 horas sem tomar nada e começa a tomar probiótico e prebiótico, que tem que refazer esse microbioma. O organismo demora 1 ano para refazer esse microbioma, que é o de proteção. Por isso que depois do antibiótico você pega várias infecções de garganta, você pega muita doença depois dele. É graças à falta de bactérias. Então, depois fica aí o recado para os médicos, depois de tomar um antibiótico, e tem médico que adora dar antibiótico, tomar um probiótico, é isso?
espera 24 horas, Espera para o 24 organismo horas. dar uma limpada, aí você toma pré-biótico e probiótico. O que é o probiótico? Tá. São as bactérias. Você compra na farmácia por receita médica, bonitinho. O pré-biótico é a base para essas bactérias crescerem. É o quê? Cereal, fruta, uma banana, alguma coisa que diminua a acidez estomacal para as bactérias poderem crescer. Tá? Entendi. Então você toma um prebiótico e toma um probiótico. Aí essas bactérias vão refazer. Tá? Entendi. Então, essas bactérias que você tem no nível de intestino, você tem a nível de pele, são bactérias que fazem parte do seu microbioma que te protegem. Se você tomar um banho, o primeiro banho que você faz com água, sabão, esse negócio todo, você tira as bactérias que vêm de fora, da poluição, da terra, do abraço, de bactérias de fora. São bactérias viajantes. Né? O segundo banho que você fizer no mesmo dia com água, sabão, esse negócio, você começa a tirar microbioma, que vai diminuir a tua resistência. Então, você toma escolhe um banho, ou à noite, eu escolho normalmente à noite. Eu tomo um banho à noite, com água, sabão, esse negócio todo. Os outros, que eu tomo vários, eu só me refresco, eu só passo água. Entendi. Eu passo água. Se você lavar a mão com água e sabão ou álcool gel até 8 vezes por dia, as bactérias diminuem. Né? Acima de 8 vezes, as bactérias diminuem. Se você lavar acima de 25 vezes, as bactérias voltam a aumentar. Entendi. Né? Porque se você diminui o seu microbioma, que é o que te protege. Entendi. Então, você tem que viver em simbiose. Você tem que manter esse ônibus lotado de policial, porque Muito as bactérias do mal não protejam. Maravilha. Doutor Bactéria, nós vamos continuar, mas Sim. nós temos um quadro aqui no programa que chama-se Para Quem Você Toca o Sino? Pessoas Sim. que foram importantes na sua vida, que o senhor gostaria de prestar esta homenagem. Isso é fácil, né? Tem principalmente 3 pessoas e mais 2. Pois não, por favor. São meus 3 filhos. Diga meus os nomes, 3 filhos, por favor. É o Ricardo, a Renata e o Rodrigo. Ricardo, Renato e Rodrigo. 2, inclusive, 3. o Ricardo, ele é biomédico. Ele é biomédico. Ele trabalha no meu laboratório lá. Então, eles trabalham juntos. Então, são pessoas maravilhosas, assim, com um espírito super bom. Eles pegaram bem a ideia da educação que eu passei para eles, né, que é o respeito ao próximo, uma ética profissional, que eu sou do Conselho Regional de Biomedicina, do Conselho, sou do setor de ética. Certo. Então a gente tem que, tudo na vida tem que ter uma certa ética, né? Tem que ter uma ética. E para os meus outros 2 que eu falo, meus 2 netos, que eu fiz da minha filha, que é o Luke e a Martina. São 2 pessoas que, infelizmente, pelo trabalho que a gente faz, não parece padre, mas eu acordo tipo 5 horas da manhã e vou dormir meia-noite, 1 hora. Às vezes volto para casa. Então, é muita gravação, é muita programa, é muita palestra, é muita coisa que a gente faz. Agora vou começar um programa de televisão, inclusive. Então a gente está trabalhando em cima desse estudo. Então não dá para eu ver. Até no domingo, fazia 3. Minha filha, quase vizinha minha, fazia 3, 4 semanas que eu não via meus netos. Puxa vida. Então eu vim de Sorocaba, que fui dar uma palestra lá, já fui direto lá. O meu neto, a hora que abri a porta assim, meu neto olhou pelo vidro, né, já saiu correndo, vovô. Então é coisa assim que faz a gente ter um ânimo de vida, né? Então eu tiro o chapéu para eles. Então tá aqui. Toca o sino para os 2 netos também. Tiro o Chapéu, eu também participei. Aqui foi uma inspiração do Tiro o Chapéu, do meu querido amigo Raul Gil, que estive algumas vezes com ele. Ele é maravilhoso, né? Uma pessoa, a história da TV, né? São pessoas que a gente tem que reverenciar, né? Que são pessoas que são desbravadores da televisão. Então, tudo que a gente... Não precisa ir em televisão, mas só pela comunicação, a gente deve muito a esse pessoal. Verdade. O senhor não pode dar uma dicasinha? Qual é o programa de televisão que está aparecendo por aí? Então, nós vamos começar, vai ser na TV Barueri. TV Barueri se chama Programa Doutor Bactéria. Que maravilha. Que vai ter entrevista, vai ter um quadro que chama Caça Bactéria, que eu vou sair pela cidade caçando bactéria, ver onde é que tem bactéria. Nossa! Tá? Pode ser casa, pode ser residência, pode ser... Eu encontrei uma casa no Horto. A casa ali todinha embolorada, eu nunca vi tanto bolor na vida. E a mulher, inclusive, a mulher está com micose pulmonar.
Meu uma Deus. moradora. Meu Deus. Então nós vamos tratar a casa dela. Tá? Tem um alemão que eu conheci fantástico, que ele Certo. inventou uma tinta que tem íons de prata. Você sabe que tem 3 tipos de metais, ouro, prata e cobre? Ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre. Isso, que ele tem uma ação chamada oligodinâmica. Oligodinâmica é que o gaúcho, ele não toma chimarrão. Toma. Né? Um passa para o outro e não tira, não troca o canudo. Por que não troca o canudo e não pega infecção? Porque a ponteirinha é de ouro, prata ou cobre. Ah, sério? Sério. Pessoas que usam brinco, se usar brinco, ele infecciona. Se usar brinco de prata, não infecciona. Né? As maçanetas das portas dos hospitais antigamente eram feitas de cobre. Se o senhor olhar o YouTube foi a Primeira Guerra Mundial, você vai ver os feridos com pano encostado no rosto. Por quê? Porque não tinha antisséptico. O médico andava com uma barra de prata, ele esfregava o pano na barra de prata e passava o pano nas feridas. Puxa vida! Sabe? Então eles pegaram essa ideia. Hoje em dia tem esponjas. Uma esponja no sul, o pessoal inventou uma esponja de louça, que é altamente contaminada, mas colocaram os de prata. Então não passa a bactéria e nem cheira. Nossa, e esse alemão, interessante, ele pegou uma tinta e colocou íons de prata. Eu não acreditava muito. Eu fui aqui na minha casa, que eu tenho uma parede de canjiquinha lá fora, mas ela vivia de 4 em 4 meses. Eu tinha um contrato com um pintor que ele vinha e pintava. Porque ficava preta. Né? E amigo é fogo, né? O amigo vinha aqui em casa, vem cá, vamos ter a fotografia do Dr. Bactéria em frente à parede com bolor. Eu falei, meu Deus do céu. Amigo... Então, o que eu fiz? Eu juro para o senhor, nós pintamos com essa tinta, foi em julho do ano passado. Se o senhor olhar agora, parece que eu pintei ontem. Puxa tá? vida. Não cresceu nunca mais bolor. Até quem quiser dizer, não é propaganda não, tá? Não é propaganda. Mas só entra lá no meu DR Bactéria Oficial, DR Bactéria, eu indico para vocês essa tinta aí, para quem tem problema de bolor, que é até um serviço que a gente faz para as pessoas. Claro. Né? Porque quem pode ter micose pulmonar, igual essa senhora, nós vamos fazer de graça para ela, esse trabalho lá na casa dela. E está tudo no programa. O programa do Dr. Bactéria. Com certeza vai ser mais um sucesso de programa, com certeza. Doutor Bactéria, acho que não é por acaso que, então, antigamente havia os dentes de ouro, né? As obturações, não é? Exato. Você sabe que é interessante que na época do Antigo Egito, Antigo Egito, dando aqueles hieróglifos todos, dizem que as jarras de prata eram do faraó, porque mantinha água fresca por mais tempo. Interessante. Até em termos da Idade Média, a pureza do ouro, da prata, tudo, era tão grande que, por exemplo, o lobisomem significava o mal. Certo. Como é que matava o lobisomem? Com bala de prata. Bala de prata. Bala de prata. Então, existe o significado que é a pureza, a limpeza. Né? A pessoa não sabia disso, mas então a prata é uma coisa muito, muito legal. E os bactérias não têm resistência a ela. Por isso, e não faz mal. Por isso que é interessante o uso dela. Doutor, a gente escuta agora com uma certa frequência, até preocupante, sobre as superbactérias que estão se desenvolvendo nos hospitais, nas UTIs. Eu, como padre, acabo visitando muito, dando unção nos enfermos, me protejo, etc. Mas, de modo geral, não preocupado comigo. O que realmente há de se preocupar com estas superbactérias e de onde elas provêm? Muito, muito, muito. Tá? Se o senhor me perguntasse, vamos supor que nós fizéssemos uma live em dezembro de 2019. Se o senhor perguntasse para mim, o Brasil as portas de uma pandemia? Eu falava que sim. Perguntasse em quê? Superbactérias. Superbactérias. Então, nós não temos, ainda estamos com um problema até maior ainda de superbactérias. A gente pensa que superbactérias não é aquela que tem capa, sai voando, sou super forte, né? Não é bem esse negócio. São bactérias resistentes a vários antibióticos e fármacos que são usados para o tratamento dela. Certo. E como é que ela é criada? Vamos supor, a mãe vai no médico. O médico fala assim, vou dar um antibiótico para a senhora para tratar a sua sinusite. Certo. São 15 dias de antibiótico. Certo. Ela toma
12 dias, 13 dias, 13 dias, precisaria tomar 15 dias. Toma 12, 13, porque eu já estou bom. Não vou tomar, a maioria não faz vou tomar isso, todos 15 dias. Não segue o prescrito. Não segue, não vou tomar. 2 dias não vai fazer falta. 2 dias já a bactéria já estou boa. Só que não joga fora os antibióticos, que brasileiro detesta jogar coisa fora, ele adora guardar tranqueira. Então ela guarda 2 comprimidinhos lá naquela caixinha de remédio dela. Aí, de repente, o filho dela, mãe, eu estou com dor de garganta, pera que tem um remédio bom. Ela vai pegar aqueles 2 comprimidinhos que está lá e dá para o filho. Né? Como no caso dela, já tomou uma dosagem que não era. Então, pode ser que ela tenha bactérias que vão crescer, que ela não tomou a dosagem certa. O filho dela vai tomar uma dose que não é suficiente. As bactérias... você tem 2 grupos de bactérias dentro dela que estão dando doença. As resistentes e as sensíveis a esse antibiótico. Ela vai eliminar algumas sensíveis e as resistentes vão ter possibilidade de crescer. Né? Vai para o hospital, elas têm. Então, você vai tendo um aumento, um acréscimo de germes que tenham resistentes a vários antibióticos. Né? E hoje em dia, antigamente vocês falavam assim, não, porque as bactérias resistentes a antibióticos elas estão sujeitas, estão localizadas em hospitais. Certo. Agora não. Agora já está com evolução comunitária, que é até chamado doutor? superbactérias de evolução comunitária. Não sei se ficou sabendo de uma menina de 20 e poucos anos, que ela faleceu no Paraná por apertar uma espinha. Sim, eu fiquei sabendo. Apertar uma espinha. Ficou, então, essa daqui é uma superbactérias que inicialmente ela estava a nível hospitalar, que desde final de 2020, 2021, ela já está com ação comunitária. E estava nas mãos dela, na hora que ela apertou a espinha, contaminou sangue, deu sepsis, contaminou os órgãos, deu falência total dos órgãos. Por apertar uma espinha, essas superbactérias. Então as pessoas precisam ter muito cuidado. Doenças sexualmente transmitíveis, a hemorragia, gonorreia. Né? Quando tínhamos 18, 17, 18, 19 anos, a pessoa ia na farmácia, tomava um antibiótico, já estava sarado. Hoje em dia, essas bactérias são altamente resistentes. A pessoa toma 1000 antibióticos e não faz efeito. Né? Você tem aqui que já está no Brasil, já está até em São Paulo, uma levedura, um fungo chamado Candida auris. Isso, eu li sobre isso. Essa Candida auris é uma levedura que dá em crianças por baixa resistência, que estão altamente resistentes aos antifúngicos que são utilizados. Né? Então, os médicos eles ficam meio com mãos atadas, porque não tem antibiótico. Por isso que tem antibióticos que são guardados a 7 chaves. Não dá esse daqui, só dá em último caso, que a pessoa já está morrendo. E sabe o que acontece, padre? A indústria farmacêutica não tem muito interesse em desenvolver antibióticos. Essa é a pura verdade. Sério? Sabe por quê? Por quê? Sério, sabe por quê? Eu até te explico por quê. Que toda indústria tem que dar lucro. Perfeito. Tem que dar lucro, né? Agora, se o senhor fosse dono de uma indústria, sem o seu pensamento, só pensamento comercial, o senhor gostaria de investir num remédio que a pessoa usasse para a vida toda ou uma que usasse só por uma semana? Entendi. Que usasse a vida inteira e me desse altos lucros. Exatamente. Então, por isso que a indústria farmacêutica ela trabalha muito mais para remédios para tireoide, para colesterol, né? Para pressão, né? Que são remédios que a pessoa foi diagnosticada, vai usar a vida toda. Entendi. Antibiótico, a pessoa dura uma semana e não usa mais. Entendi. Então, o investimento disso daqui são milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares, que é caríssimo você desenvolver, para pouco ganho. Entendi. Então, eles têm uma pressão de investidores, no caso. O senhor falou tomar cuidado. Como que uma pessoa pode tomar cuidado? Porque dá a impressão de que eu não posso fazer nada. Se é uma superbactéria resistente a outras, a que espremeu a espinha. Que cuidado ela pode ter? Que cuidados a pessoa pode ter para não pegar essa Candida auris? Auris, né? Não, uma delas, né? Os cuidados são higiene sem excessos. Então, lavar a mão. Você não vai falar para a pessoa não apertar a espinha. Vai apertar, cuidado muito nessa fase aqui, ó, nessa parte aqui, que é a parte mais vascularizada que tem. Tá. Né? Então,
Quer fazer? Não, para não fazer, pelo amor de Deus, não faça, não aperte, tá? Mas, olha, corta a unha paradinha, lava a mão com água, sabão, muito bem lavadinha, como tem que fazer, álcool gel, higieniza, desinfeta, faz isso, como se fosse uma cirurgia. Entendi. Uma cirurgia. Quer apertar? Vai no dermatologista, o dermatologista ele vai fazer tudo isso e vai fazer sem risco nenhum. Não é? Fazer sem risco nenhum, não vai fazer em casa. Tem gente que faz na escola. Você está com uma espinha, vai na escola, pá, já joga esse negócio todo. Então, isso daqui que dá problema. Higieniza a mão corretamente, toma um antibiótico no horário e na determinação que o médico te indicou. Tá. Né? Se sobrar que de repente ele fala assim, toma 10 comprimidos, só que a caixinha vem 14. Pega essas 4 que sobraram, vai na farmácia, tem um local para você jogar esses comprimidos. Tá? Não me joga no lixão. Jogar no lixo, isso vai para o lençol freático. O lençol freático, ele é contaminado e isso dá superbactérias. A contaminação que a gente dá. O antibiótico que a pessoa toma, vai na urina, também vai no lençol freático, que também dá superbactérias. Agora você vai cair da cadeira. O inseticida que é colocado muito a nível da agricultura, né? Isso também, por reação cruzada, dá superbactérias por antibióticos. Meu Deus, não sabia. Então, é tanta coisinha que dá isso daqui que a gente pode fazer a nossa parte. Higienização corretíssima. Se você vai ver, tem algumas doenças, por exemplo, deixa eu falar, em doença mão, pé, boca, que dá em creches, aquele negócio de vírus que dá em crianças pequenas. Né? Mão, pé, boca. Isso daqui é uma doença que dá por falta de higienização correta. Tá? Então, usar produtos corretos, higienização correta, não bobear, né? Higienizar a mão ao trocar uma fralda de um garoto para o outro, né? Não fazer sério, que põe um garoto atrás do lado do outro, vai trocar a fralda de um, trocar a fralda de outro, trocar a fralda de outro, isso daí espalha a coliforme para todo lado. Então, tem todos aqueles cuidados de treinamento que dá para se fazer. A maior parte das superbactérias, se você vai ver, mais de 80% ou 90%, e ninguém me tira isso aqui da cabeça, elas são repassadas por quê? Por problema de falta de higienização correta. Eu já treinei, eu fiquei 6 anos treinando equipes de infecção hospitalar. Então eu treinava justamente em limpeza e desinfecção. Né? Então eu fiz mais de 12 hospitais aqui em São Paulo. Então fazíamos treinamento deles, controle de infecção hospitalar, que fazíamos desde Albert Einstein até Tid Setu, que hospitais municipais, fazíamos de todos. Né? Então deu para reparar que era problema de falta de higienização correta. Que o pessoal do CCHs, né, o pessoal de controle de infecção hospitalar, é o que o pessoal bate mais. Que o produto tem, a técnica tem, o erro está na pessoa que vai fazer. Então tem que treinar. Doutor Bactéria, com a Covid houve um maior uso do álcool em gel. Hoje eu percebo, eu vejo na obra Evangelizar, mas eu vejo nos restaurantes, eu vejo... Está parando, ninguém mais está usando. O que o senhor tem a dizer? É que as bactérias tiraram férias, né? Que elas tiraram férias. Né? Que elas trabalharam muito em 2020, agora elas estão com licença-prêmio, nós já matamos todo mundo. Então só pode acontecer. Sabe o que acontece? O senhor sabe disso. Né? E tinha um japonesinho chamado Kaori Ishikawa, que era o papa da qualidade. Infelizmente ele morreu já. Eu li vários livros dele, ele falava o seguinte, que a qualidade se começa com treinamento, vive do treinamento e termina pelo treinamento. Puxa. Tá? Então, se a gente for imaginar o que ele quis dizer, é o seguinte, na época em 2020, se ligava a televisão, você tinha o médico X falando, outro médico X falando, lave as mãos, higienize as mãos, tal. Então isso daqui diminuiu, não só Covid, mas diminuiu muito as doenças infecciosas. Certo. Tá? Hoje em dia não se fala mais, então você não encontra mais. Se você quiser álcool gel no restaurante, você tem que pedir. Tem que pedir. Ou levar no bolso, ou levar na sua bolsa, porque não tem. Levar no bolso. Outro dia eu estava no avião, a pessoa deram um biscoito e uma bolachinha, eu peguei o álcool gel, passei, ofereci para a pessoa que estava do lado, ele falou que não precisava. Tá? Eu falei, meu Deus do céu, isso daqui nunca ia acontecer em 2020. A pessoa ela pedia para mim. Então, eu acho que tem que se investir um pouco mais a nível de treinamento das pessoas. Né? Ficar falando aquela puxãozinha de orelha, falar para a pessoa usar, como é que usa, informação.
sabe, informação, a educação, a educação e higiene, você leva saúde para a população. Que maravilha. Né? E é interessante, porque aqui no Brasil nós temos, olha só, nós temos 204 milhões de pessoas. Certo. Né? 50%, são quase 100 milhões, não tem esgoto tratado. Quer dizer, joga as fezes na rua. E a natureza, tudo que você joga na natureza, a natureza se devolve. Se a pessoa jogar um colchão no rio, primeiro enchente e o colchão está na porta dela. Né? Então, essa contaminação volta. Se você olhar um hospital, 65%, olha que dado para cair da cara, para tocar 10 sinos. Isso. 65% dos leitos hospitalares estão relacionados com problema hídrico. 65%. Sério, né? doutor? 65%. Meu Deus, gente, atenção, olha aí, gente. Ó, o doutor está batendo nessa tecla: educação, higiene, formação, cultura. Por favor, gente, cresça, vamos crescer nessa informação e nessa maturidade. Vai lá, continua, doutor. Não, quer dizer o quê? Para você diminuir leito no hospital, não é você construir hospitais. Se você construir mais 10 hospitais, 65% vão estar tomados por doenças hídricas. Então, em vez disso, vamos investir em saneamento, vamos investir... Você tem um clorozinho que é dado nos postos de saúde que ninguém sabe. Né? Se você pegar esse clorozinho... Um frasquinho de cloro marrom pequenininho, tá? Esse frasquinho aqui, o pessoal nem sabe, isso aqui é dado de graça. Não é de graça que nós pagamos impostos. Claro, sim. Tá? Esse clorozinho aqui, se você pegar, se eu conseguir, por educação, avisar todo mundo nas comunidades e colocar 2 gotinhas por litro de água, eu acabo com a diarreia infantil em 1 semana, padre. Olha isso. Eu acabo com a diarreia infantil em 1 semana. 1 semana, 2 gotinhas, que é uma coisa que é dado de graça, mas é muito caro. Para cada R$1 que você investe em saneamento, você tem um retorno de R$5 que você não investe em medicina curativa. Entendi. Então é uma coisa inteligente, você investir em saneamento, você investir em prevenção de doenças. Né? Nós temos muita coisa que está parado, problema de esgoto, puxa vida, tem projetos que estão parados, isso daqui deviam estar andando. Eu acho que para o senhor deve ser angustiante, no mínimo, é a palavra mais simples, quando saber que tem cidades, bairros que não têm saneamento básico, que ainda é a antiga privada do lado do poço, que não tem água encanada. Eu acho que para o senhor deve ser algo de extremo sofrimento, não é? Mas tem coisas que são gostosas, entre aspas. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Eu fui dar uma palestra, eu falo sempre, tenho muitas palestras sobre isso, né? Eu dei uma palestra em Santos, para biomédicos, lá. Então estava o pessoal de 2, 3 faculdades que tem lá. Eram 3 palestras que eu dava, segunda, terça e quarta. Certo. Né? Então na segunda-feira eu dei uma palestra para uma primeira turma, falei sobre isso. Tá. Na terça-feira, quando eu dei palestra na quarta-feira, bateram na porta, entrou quase todos os alunos da primeira palestra que eu dei. Olha aí. Sabe o que eles chegaram? Com caixas e caixas desse cloro. Olha. Eles foram pegar em postos de saúde. Eles falaram assim, professor, nós estamos indo nas comunidades levar esse cloro e explicar ao pessoal como é que eles fazem. Que maravilha, que maravilha. Não, até arrepiei. Eu falei, olha, gente... Sino, sacristão, olha o doutor Bactéria aí, mudando o comportamento brasileiro. Então, isso é um negócio bonito, que eu falo, gente, o pessoal da área de saúde, biomedicina, todas as áreas de saúde, elas têm que ser trabalhadas mais com prevenção, principalmente no país que não tem grana, todo mundo não tem grana, né? No país nosso, para cada R$1 que você investe, isso não é dado mesmo, é dado SUS. Dado SUS fala, R$1 que você investe em saneamento, você tem um retorno de R$5. R$5. Então, uma coisa inteligente, em vez de construir hospital. Construir hospital, infelizmente não dá voto, né? Para você construir hospital. Uma doença que não existia não vai dar voto. Então, o pessoal precisa pensar um pouquinho mais. Eu não estou interessado em política, não estou interessado nada disso. Eu quero levar o quê? Higiene e saúde para a população. Então, por isso que eu falo muito disso, eu dou live, quando dou palestra, de me chamar eu vou. Né? Que eu acho que a gente tem que levar essa informação para a população. Faz o trabalho que o senhor faz, é um trabalho maravilhoso de informação assim. Gente, eu vou tocar o sino para o doutor Bactéria. Eu acompanho o senhor nas suas redes sociais, mas essa consciência humana, essa consciência de transformação, eu desconhecia. Não que não estava implícito no seu trabalho, mas parabéns, eu fico
feliz de ver o senhor tão comprometido e nesse podcast poder abrir para tantas informações. Doutor, se o senhor me permite, Sim. tem algumas perguntas que, quando eu falei Sim. que eu ia falar com o senhor, a equipe deixou aqui. Então, sei. Eles vão ficar bravos comigo se eu não fizer as perguntas. Estou totalmente à vontade. Olha, na verdade, Curitiba é uma cidade que existe muito aquecedor nos dias frios, mas aqui muda muito para o tempo seco. Então, existe muito chamado umidificador. E o que o senhor diz sobre isso? Sabe o que acontece? A pessoa, ela olha, o tempo está seco. O tempo está seco. Então ela vai na farmácia e vê aquele umidificador, aquele vaporzinho. Até com cheirinho. Né? Isso. Então a pessoa leva, coloca lá no quarto do filho dela, umidificador, ainda coloca uma toalha molhada, uma bacia com água. Né? Faz uma atmosfera amazônica no quarto do filho. E está achando que o filho é uma samambaia. Uma samambaia que às 3 horas da manhã vai abrir as pétalas e vai começar a puxar. Gente, nós não somos planta. Né? A umidade que nós temos está aqui, ó. É essa água que nós bebemos. A água que a gente está se hidratando, né? A água que a gente hidrata. A gente não pega a água do ambiente. Isso não existe, não somos planta. Então, essa umidade que nós estamos colocando, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que a umidade ambiental perfeita está entre 50% e 60%. Se tiver acima de 70%, só facilita a vida de ácaro e de fungos que vão crescer. Que isso que vai te dar rinite, gatilho de asma e dermatite atópica. Acima de 70%. Eu fiz um trabalho para televisão. Seguinte, nós chegamos num quarto, eu peguei esse aparelhinho aqui, ó. Esse aparelhinho. Isso aqui se chama higrômetro. Higrômetro. Olha, eu estou aqui com 69, eu estou no limite. Eu não estou com limite. Não, não tenho. 69. É bom se só tivesse aqui. Está com 69, está no limite. Está no limite. 70, acima de 70% não pode. Então, eu vi nesse quarto, com esse higrômetro, medir estava 60%. Estava ótimo. Liguei um umidificador, fechei o quarto e descemos para tomar café. Depois de 1 hora nós subimos, sabe quanto estava? 92% em 1 hora. 1 hora. Imagina um quarto que fica por 8, 9 horas ligado ao aparelhinho desse. Por isso que o filho está com tosse, você liga um aparelhinho desse, o filho começa a tossir, começa a espirrar, você compra outro. Nossa, vou modificar que ele está com problema. Aí você quer matar teu filho. Né? Então não pode fazer. Aliás, por exemplo, meu quarto está aqui. Minha filha casou, saiu. Eu não sabia que o quarto, olha só, parece casa de ferreiro, espelho de pau. Eu não tinha medido a umidade dos quartos, né? Meu filho, ele gostava do quarto dela, o meu filho menor, que tem 24 anos, ele foi pro quarto dela. Aí começou a tossir, começou a falar. Falei, poxa, você tá com rinite? Deixa eu medir. Fui medir a umidade, estava acima de 80%. Entendi. Umidade, né? Porque é perto da parede, você gostou? Então, sabe o que eu coloquei? Eu instalei um aparelho contrário, um aparelho chamado desumidificador. Entendi. Né? E esse desumidificador, ele pega a umidade do ar, coloca numa caixinha, de manhã você tira, joga fora e coloca de novo. Padre, eu estou tirando do quarto dele 2,5 litros de água por noite. Caramba! Nunca mais ele espirrou. Então, a média é dos 50 a 70? A média é de 50% a 60% ideal. 70% é o limite. Diferente que eu estou falando com as minhas... Querido povo de Deus, eu faço aquilo que você gostaria de fazer. Não entenda que isso não quer dizer que a pessoa não pode fazer inalação. Inalação é diferente de inalação deve. Só falando para o pessoal não confundir as coisas. Perfeito, perfeito. Inalação é perfeita, porque uma coisa colocada aqui vai fluidificar catarros, tudo é importante, sara a pessoa. Tá? Agora, esse que é jogado no ar, esse não pode, pelo amor de Deus, não pode. Tá bom. Vou medir minha casa hoje, vou medir hoje. Terminou o programa, vou lá, porque na minha casa não bate sol. É um problema sério com o sol. Vou cuidar disso. Você sabe o que a vovó falava? Abre a janela que quanto mais ventilar, mais saúde. Isso. Né? E o que ela queria dizer? Para ventilar, para secar. Você tem que, tecnicamente, você tem que trocar o ar do seu quarto 6 vezes por hora. Todo. Olha aí. Né? Se você abrir a janela e abrir a porta, você troca 6 vezes. Né? Se você não tiver isso daqui, por exemplo, essa sala que você está, não tem janela, não tem nada. Não tem janela. O que eu indico é você colocar uma janela artificial. Dá licença, que é senhoras e senhores, atenção aí, equipe técnica, aí ó, uma janela. Isso, janela artificial. O que é janela artificial? É um purificador de ar.
Purificador Tá? de ar. Hoje em dia você tem os purificadores que a metragem do purificador ele é baseado na metragem que você precisa. Entendi. Então o que ele faz? Ele chupa o ar, passa por um filtro chamado EPA, que é HEPA, que segura até vírus esse filtro, não é? E joga o ar limpo fora. Então, esses filtros é o equivalente de você ter uma janela aberta. Ah, Né? doutor, não vou dizer o nome, que eu não estou fazendo propaganda, Sim. na pandemia, como a sacristia, eu estou falando aqui, padre, doutor, e na minha casa circulava muita gente, eu comprei, foi me indicado aquele que, vou falar o português simples, Sim. que mata os vírus. Que gripe era, sabe, eu não sei, eu acho que é algo parecido com o que o senhor está dizendo, a base de íons. Tem lógica? É ultravioleta. Luz ultravioleta. Isso. Luz ultravioleta. Tem lógica que quando alguém entrava, ele desligava, né? Porque ele queimava os olhos, se tivesse alguém passando. Então ele funciona com liga e desliga, e tem alguns aparelhos que são ligados que o ultravioleta é só internamente. Certo. Então não sai para fora. Então se chupa o ar, passa por ultravioleta interno, são todos bons. Que bom. Eu testei todos eles, são todos excelentes. Que maravilha. Tá? Todos funcionam bem. Mas o pessoal, não é que somente comprar, comprei o mais baratinho. Você tem que comprar um pela metragem que você tem do quarto, que você vai fazer. Maravilha. Você tem que se basear nisso. Porque não adianta ter um pequenininho que não pega o ar todo, né? Tá você certo. colocar na igreja toda. É, verdade. Gente, tá aí, ó, toca o sino, sacristão. Doutor, arrumar a cama. Eu fiquei impressionado, porque eu aprendi, e seria assim, de novo, levanta, arruma a cama imediatamente, não é o caminho, né? Então, se você arrumar a cama de manhã, nós perdemos cerca de 2,5 litros de água por dia. Sério? Isso é normal. Sério. É na urina, no suor, na transpiração, nós perdemos isso. Uma grande parte é na cama. Então, se você acordar e forrar a cama, aquela umidade permanece. Então, só vai facilitar a vida de ácaros, de fungos. Né? Então, o que você tem que fazer? Você só pode arrumar cerca de 1 ou 2 horas depois. E o ideal, vamos falar em termos de ideal, é você ter um protetor de colchão e um protetor de travesseiro, né, que ele seja impermeável por dentro e de algodão por fora. Impermeável, né? Por dentro e de algodão por fora. E de algodão por fora fechado por zíper. O travesseiro nunca se deve colocar no sol. Não? Né? Não, porque o sol, ele esquenta... Maria, a senhora que faz isso, coloca o acolchoado no sol, coloca o travesseiro no sol, coloca tudo isso no sol. Olha, escuta o doutor Bactéria. Isso. Se você colocar um travesseiro no sol, ele esquenta por fora e por dentro fica a temperatura ideal para o acasalamento dos ácaros. Tá. Então você não pode, que eles multiplicam. Então você coloca onde? No local fresco, ventilado e com sombra. Tá. Que aí ele até seca. E o ideal é você pegar o travesseiro e colocar dentro desses sacos que também sejam protetores, algodão por fora e impermeável por dentro. E um travesseiro de 2 anos tem que ser trocado, porque 1/3 desse travesseiro ele é formado por ácaros vivos, ácaros mortos e cocô de ácaro. 1/3 do peso dele. Tá? E pior que tem gente... cemitério de ácaros. Nossa, tem gente que ainda vai viajar e leva o travesseiro para viajar. Acho que é para levar o ácaro para passear, deve ser um ácaro de estimação que ele leva. Tá? E o pior travesseiro que tem, você vai ver, o melhor é de látex. O pior, que se pega mais poeira, é de pena de ganso. Dá licença, toca o sino, sacristão. Atenção, gente, o pior é pena de ganso, o melhor é de látex, é isso? Látex, exatamente. E tem um protetor. Por que o protetor? Porque uma pessoa normal, ela chega a babar 6 colheres de chá de baba por noite. Louco. Uma pessoa que tem aparelho bucal... 6 colheres de chá de baba por noite? De baba. Exato. Por isso que o travesseiro ele fica meio úmido, tem umas manchas amarelas, tudo, né? Uma pessoa que tem aparelho bucal, respiração bucal, pode chegar até 12. Entendi. 12 colheres. Coloca aquela placa ainda por cima. Isso, essa pele que a pessoa deixa, que a pessoa perde cerca de 1,5 gramas de pele por dia. Era aquelas escamas que a pessoa perde. Sim. Agora você imagina, uma casa com 10 pessoas... Tá me dando até coceira aqui. Ó. Não fica não. Uma casa com 10... Eu sei, uma casa com 10 pessoas pode chegar até 15 gramas de pele. Entendi. Isso daqui, 85%
da poeira doméstica é formada por pele humana. Entendi. 85%. Essa pele, se você pegar uma poeira, juntar com umidade acima de 60%, isso vira uma criação de ácaros. Os ácaros fazem o cocôzinho deles, esse cocôzinho deles ele te dá rinite e serve de gatilho para asma. Entendi. E o ácaro direto, ele te dá dermatite atópica. Então você está criando o que te faz mal. Doutor, como matar ácaro? Uma pergunta simples, isso já falou, já está subentendido. Sim. Mas para Dona Maria, seu Joaquim, seu Antônio, preste atenção, doutor, bactéria, como acabar com os ácaros dentro do seu quarto, da sua casa? Por favor. Bom, tem várias coisas. Primeira delas, evitar a umidade. Evitar a umidade. Umidade é o inimigo da sua casa. Pensa bem isso. Então, ventilar, o alimento para ácaro, o que é? Poeira doméstica, limpeza, limpeza adequada, limpar tudo direitinho, passar pano nesse negócio, evitar bichinhos de pelúcia, E tem uma coisa, gente, o pessoal vai ficar bravo comigo, né? Vai ficar bravo comigo, mas existe uma coisinha que o pessoal coloca no cima do berço de criança, né? Em cima do berço de criança, que são os bichinhos, tem uns barbantes presos. Os móveis. Isso, esses móveis, gente, um monte deles que são todos peludinhos, tudo isso daqui. Sim. Tem poeira, fica caído em cima do seu filho, dá rinite para ele, dá gatilho para asma. Isso é terrível. Não me coloque esses móveis em cima do bercinho da criança, isso daqui vai trazer poeira, não tem como você limpar direitinho. Evita muito bichinho de pelúcia. Bichinho de pelúcia tem que limpar de 15 em 15 dias. Entendi. Ninguém faz isso. Tem gente que tem aquela coleção do leite que o urso polar se virou até urso cinza, de tanta poeira que ele tem, né? E isso daqui é coisa para ácaro. Limpa a tua casa. Quando eu falo limpar, é você passar água com detergente, pega 1 litro de água, uma colher de sopa de detergente, uma colher de sopa de bicarbonato, você limpa a tua casa toda. Atenção, desculpa, doutor, eu faço isso, que não. Eu sou pedagógico. Sim. Atenção, olha o que é limpar a sua casa. Quais são os ingredientes que você vai usar, colocar no balde para passar no pano na sua casa? Por favor, doutor Bactéria. 1 litro de água. 1 litro de água. 1 colher de sopa de detergente. E 1 colher de sopa de bicarbonato. Bicarbonato, aquele bicarbonato de farmácia. De farmácia, mas você compra no supermercado, às vezes, não aquele, compra aquele grandão que você sabe é barato. Tá bom. Você vai no mercadão municipal, você compra 1 quilo por R$9, R$10. Ótimo, tá aí o recado. Quantidade. Uma colher de não me faça mistura caseira, que dona de casa gosta de dar de química louca. Gosta de misturar tudo quanto é produto, aí você acaba de jogar no hospital. Não indico você utilizar água sanitária na tua casa. Atenção, né? Atenção, gente. Por quê? Olha, banheiro. Só acha importante desinfetar banheiro, desinfetar a cozinha? Eu acho. Para quê? Mas o senhor falou que tem tanta bactéria lá na pia da cozinha e no banheiro. Então, no banheiro. Para matar a bactéria. Tá, gente, nós não moramos no UTI, nós não moramos no hospital. Tá? Nós não temos bactéria do hospital em casa. Tá? E se você for matar a bactéria da tua casa, depois de 5 minutos já está contaminada de novo, porque a bactéria está no ar. Então vamos lá. Tá então não é para ter, né? não vamos tentar fazer isso. Então esse tipo de tentativa de matar a bactéria no banheiro, então por que o senhor está falando? Água sanitária, você não precisa. Primeiro, a tua casa tem que estar limpa e desodorizada. Tá. Com essa solução que eu dei, que é água, detergente e bicarbonato, você limpa e desodoriza. Tá. Se você for passar água sanitária, primeiro, você não precisa matar a bactéria, você vai se intoxicar, que a água sanitária dá dermatite na sua mão, dá dermatite no seu animalzinho, tá? Ela oxida, a sua geladeira está toda com pó de ferrugem, que a água sanitária pingou. Tá? E não é necessário, eu não indico você utilizar de maneira alguma a água sanitária na tua casa. Você só usa isso. Mas eu gosto que a minha casa tem um odorzinho de frutas vermelhas dos congos asiáticos. Você vai no supermercado, tem um odor lá de frutas vermelhas dos congos asiáticos. Você compra e dá 3 sprays na tua casa, fica com o cheirinho que você quiser. Tá? Você não precisa usar, eu não indico você desinfetar nada da tua casa. Né? Mas eu compro um desinfetante que diz que mata 99,9% das bactérias. Tá. Né? Se a pessoa vai ler o rótulo, esse mata 99,9 está escrito quando utilizado puro. Aí ele indica para você, quando você for usar na sua casa, você usa um copo desse desinfetante para um balde de 10 litros, de 20 litros de água. Que nessa diluição, ele sabe que vai limpar e desodorizar.
Entendi. Que mesmo a indústria está te falando que não precisa desinfetar nada. Entendi. Né? Você não tem. A sua máquina de lavar roupa, por exemplo, você usa amaciante. Aí passa um tempinho, você está com pontinhos pretos na sua roupa. Você chama o técnico, ele tira o tambor, ele tira uma gosma que está em volta dela. O que é isso? É amaciante. Então não indica de maneira alguma você usar amaciante para a roupa. Né? Você usa uma xícara de vinagre para cada 10 quilos de roupa. Ela vai ficar macia, você não estraga a tua máquina, não contamina o seu freático, sua roupa não fica com cheiro de salada, isso eu garanto. Né? E aquela toalha que parece que está impermeável, que não chupa água, nunca mais ela vai chupar tudo. Por quê? Porque o que faz ela ficar impermeável é o maciante. Tá? Ah, mas eu quero que a minha roupa fique com cheiro de nenê. Primeiro, que nenê não tem cheiro. Ele não tem cheiro. Aquele perfume, você vai em qualquer casa de essência, em Curitiba tem um monte de casa de essência, que em São Paulo tem. Você compra, fala que quero uma essência de cheiro de alguma coisa. Você põe uma ou duas gotinhas na máquina de lavar, você fica com o cheiro que você quiser. Tá? Então tem coisa que o pessoal usa, é o que eu falo, os bons hábitos, ele dá muito menos trabalho, você não precisa fazer um monte de coisa. Mas, doutor, falando sobre água sanitária, houve uma propaganda muito grande, inclusive na internet, do uso na hora de lavar as verduras. Então eu gostaria... Sim. O senhor confirma isso ou não? Confirmo totalmente. Só que isso aqui é para isso. Você tem um sanitário na sua casa, uma delas funções é a higienização de verduras. Então já começa tudo. Mas sabe, padre, eu acho que a bactéria ela aparece na nossa casa quando você entra com a fruta. Sabe por quê? Que se o seu filho, a dona de casa, a dona Maria, ela vai comer, o filho vai comer alguma fruta, ela fala, vai lavar essa fruta porque tem que ter higiene. Agora no supermercado e na feira, ela experimenta a uva, experimenta a manga. Então acho que lá não tem bactéria. Né? E o feirante não lavou. A mão dele acabou de pegar em dinheiro, pegar em faca. Ele abriu a manga, deixou no meio das laranjas, lá está cheio de mosca voando. Né? Ainda aperta. O pessoal acha que fruta é buzina, quer ficar apertando todas. Né? E não, pior que não traz a que apertou, vai trazer outra. E experimenta para quê, gente? Para ver se está docinha. Até parece que tu vai levar para casa aquela que tu experimentou. Né? Eu sou do interior, gente. Você pega uma árvore que está cheia de mexerica, se você experimentar uma de lá de cima, tem um gosto. Se você experimentar de baixo, tem outro gosto. Entendi. Nem a mesma árvore tem o mesmo gosto. Então você não precisa experimentar. Você vai ver na sorte aí, na confiança que você tem do feirante lá. E você leva para casa isso. Chegando em casa, se você lavar na hora, o que acontece? Se você pegar uma rosa, colocar num copo, vai passando o tempo, ela vai murchando. Isso. Se você jogar água, ela volta ao normal. Por quê? Isso é uma característica que as frutas e hortaliças têm, de chupar água se você coloca água na mesma temperatura. Tá. Então, se você for lavar na hora que você chegar, ela vai chupar água com a contaminação que está fora. É a mesma coisa que a rosa fez. Para evitar que isso aconteça, você joga tudo na geladeira, deixa por 2 horas, abaixa pelo menos 10 graus, aí que você lava. Você não lava a fruta na hora que você chega. Você espera 2 horas e você lava depois. Mas aí você não está jogando... Aí você lava. Desculpa, mas aí o senhor não está jogando, não está jogando as bactérias para dentro da geladeira? Pelo tamanho de uma bactéria, para ela andar 0,1 milímetro, ela precisaria de pelo menos uns 10 mil anos. Tá? Pelo tamanho dela. Então, ninguém vai deixar 10 mil anos dentro da geladeira. Então não tem esse perigo que a pessoa fala de vou colocar para uma bactéria. Não anda, a bactéria não anda na geladeira, ela fica paradinha lá. Tá? Então, você deixa ela diminuir a temperatura, lava folha por folha do lado do outro, morango tira o cabinho para lavar. Você lava água corrente, pega 1 litro de água, uma colher de sopa de água sanitária, aí você usa água sanitária de boa procedência, deixa por 10 minutos, enxágua de novo, aí que você coloca na fruteira, ou volta para a geladeira, ou come, pode fazer o que você quiser. Mas isso daqui é a higienização correta que a pessoa faz. Doutor, nós temos um quadro aqui, que alguma história engraçada que o senhor passou nesse seu trabalho, que o senhor é um trabalho incansável de conscientização, de formação, de costumes, de readequação de procedimentos. Alguma história engraçada que o senhor gostaria de partilhar conosco? Tem vários, tem uma bem interessante. Sabe que existe aquela coisa chamada chroma key? O que é um chroma key? Sim. Aquele fundo verde, fundo azulado. Eles queriam fazer aqui, eu não aceitei. Às vezes eu gravo em chroma key também. Isso, né? Então, uma vez eu fui fazer um jornal na Vila Paulista, numa televisão que tinha lá.
Aí eu estava lançando esse meu segundo livro. Aí um dos rapazes deu uma ideia, falou, pô, vamos gravar em chroma key. E ao vivo. Então o fundo era azulado, né? Aí a ideia o que era? Seria pegar eu e colocar na capa do livro. Eu ia falar. A ideia foi legal. Então eu botava em chroma key, esse negócio todo foi fã. Aí a representadora, ela começou a apresentar o programa ao vivo. Estamos aqui com o doutor Roberto, não sei o que, está lançando livro. Aí o câmera me pegou e voltou para ela de repente. Aí um virou para o outro e falou assim, ele está de camisa azul. Ah, meu Deus. Então o que aconteceu? A minha cabeça estava voando. Minha cabeça estava voando de tudo quanto é lugar. Eu estava assim, só que a minha cabeça voando, parecia que eu tinha sido decapitado. Meu Deus. Aí eles falaram, meu Deus, e agora? E a moça, então, o doutor Bactéria não tinha mais o que falar de mim. Ele falou, pega uma camisa para ele, um contra-regra, já me tirou minha camisa, eu fiquei sem camisa lá, pega uma camisa. Então tinha um câmera que tinha uma camisa branca, pega a camisa do câmera, tiraram. Só que esse cara, ele pesava por baixo 180 quilos. Misericórdia. A camisa dele era GGGGGGG. Estou imaginando a cena. Então, eles foram me colocando, só colocaram, eu parecia que estava com lençol. Meu Deus. Então eles pegaram um estagiário, um rapazinho lá, que ficou atrás da minha cadeira, juntou minha camisa e me ficou puxando, para a camisa ficar retinha. Jesus. Então, você já viu aqueles bonecos de posto de gasolina? Sei. Eu fiquei preso assim, só mexia o braço, segurando. Então parecia aqueles bonecos de posto. Quando o pessoal perguntava para mim, eu fazia assim. Não, sim, negócio não, faz esse negócio, não. E ela me perguntando, e eu fazendo e preso na cadeira, o garoto ia puxando para trás, aí puxava e ficava preso. Tá? Aí o pessoal me elogiando minha postura, me elogiando meus gestos todos, a camisa que era justinha, mas ninguém viu que eu estava preso na cadeira. Né? Então e não acabava a entrevista, que o pessoal ia perguntando, eu fiquei preso lá. Negócio, meu né? Deus. Foi um dia de outra coisa que aconteceu também só bem rapidinho. Claro. Eu fazia muito link ao vivo. Certo. Link ao vivo, o que acontece? Liga, vai pro ar. Então eles colocaram aqui, na minha casa, eu coloquei uma jarra de água, ia para fazer para mostrar que era pouco detergente que você tem que usar para lavar louça. Então eu botava uma palha de aço em cima e botava uma gota de detergente, a palha de aço caía. Eu falava que só uma gota já era o suficiente. Então na hora que ligou o link ao vivo, era 3, 4 minutos. Eu fui mostrar o negócio, e na hora que eu fui voltar, a câmera me pegando, eu dei uma cotovelada na jarra, a jarra espatifou, me molhou todo e molhou a repórter. E o câmera voltou para o lugar. A gente todo molhado. Só que os ouvintes, eles parece que gostam de ver a desgraça da gente. A audiência foi aumentando. Foi aumentando. E o pessoal colocava no Twitter, doutor Bactéria destruindo a Record. Doutor Bactéria não sei o quê. E foi para 4, 5, 6 minutos de água escorrendo e ninguém saía. A audiência aumentando o diretor, fica aí. A gente ficava, falei, meu Deus do céu. Então foi um negócio, depois nós até damos risada, mas foi desesperador. Então só coisa que só acontece que não está gravando. Gente, daí ó, toca o sino, sacristão, doutor Bactéria também com as suas. Televisão é muito engraçado, né? E essas coisas acontecem, e é gostoso. Doutor, às vezes a gente vai no banheiro, eu viajo muito também, e a gente vai no banheiro e tem aquele famoso, eu tenho desconfiômetro. Eu ando com álcool gel. Não andava antes da pandemia, agora eu ando. Mas não tem mais toalhas para secar a mão. Tem aquele arzinho quente. O que o senhor me diz daquilo? Eu tenho um desconfiômetro daquilo. Bom, de banheiro é interessante, que é impressionante como parece que a pessoa entra no banheiro, né? Parece que a pessoa tem um prazer de despedir na hora da descarga. Né? A pessoa olha, por um prazer de despedir. Entendi. Né? Parece que a pessoa tem um orgulho, né? Tem vovó que chega, vamos dar tchau pro cocô, fala tchau cocô para o nenenzinho, para a criança. Né? Isso levanta o spray e fica por 2 horas rodando no banheiro, e cai escova de dentes, cai isso e tudo. Né? Graças a Deus também, falar assim, que ninguém usa celular no banheiro mais. Ô, louco. Né? Ainda bem que ninguém usa. Porque o pessoal usa, não, pelo amor de Deus, gente. É um negócio impressionante, né? O pessoal está lá no trono mexendo no celular, não é? E ainda faz selfie às vezes. Né? Não, o pior é que o pessoal guarda o celular, sai, lava a mão, pega o celular e sai. Para que lava a mão? Entendi.
né? Então, hoje em dia, se você lavar a mão corretamente, se você usar 2 toalhinhas de papel, diminui em 40% as bactérias que sobraram na mão. Tá. Se você usar aquele arzinho quente que não é nada quente, aumenta em 270% a mais. Ele aumenta A mais. o nível de bactérias? Aumenta, porque ele pega todas as bactérias, todo o ar que está no banheiro e concentra na sua mão. Caramba. Então aumenta 270% a mais. Então não é por acaso, eu enxugo nas minhas costas, assim. O pior é aquele que parece um triturador de mão. Aquele que você coloca a mão por dentro, aquilo joga até 8 metros uma bactéria de distância. Meu Deus do céu, olha que coisa. Então, não, e o pior é que tem gente que fala assim, mas a toalha de papel eu uso isso aqui para segurar, por causa do meio ambiente. Gente, 2 toalhinhas de papel agride menos o ambiente do que a energia que a pessoa utiliza para secar a mão naquele arzinho. Tá? E você pega para sair, você repara que tem sempre no banheiro público, tem uma lixeira do lado da porta. Isso é uma ideia americana, que o americano aprende isso na escola. É para você pegar uma toalhinha de papel, abrir a porta com a toalhinha, segura com o pé, e joga a toalhinha naquele lixo. Para isso que serve aquele lixinho do lado. Entendi. É para você não tocar na maçaneta. Entendi. Doutor, o senhor come fora de casa com todas essas consciências, toda a consciência que o senhor tem? Como sim. Inclusive tem norma para tudo. Uma comida por quilo, por exemplo, a comida quente tem que estar quente. O que é quente? Saindo vapor. Tá. Vapor. O alimento frio tem que estar frio, uma pista fria, aquela que parece um gelinho. E tem que ter um protetor entre você que está se servindo e a comida. Parece que é um vidro que fica. Tá. Né? E não pode ter, agora você cai da cadeira, não pode existir substituição. Aliás, não pode existir reposição, só pode existir substituição. Então, tem um pouquinho de arroz, não pode chegar aquela pessoa que vem, te dá uma cotovelada e joga um monte de arroz em cima. Né? Tá. Tem 2 bifinhos, pega e joga mais bife. Não, tem que levar aqueles, já coloca isso no custo e coloca novos. Entendi. Que tem bifinho lá que conta a história do almoço daquele dia. Né? Todo mundo que passou. Né? E outra coisa que não pode existir também é aquela coisa que tem muito restaurante que tem, principalmente Norte e Nordeste, que está ouvindo a gente, aquele chuveirinho que refresca o ambiente. Meu Deus. Né? Fica jogando aquela aguinha. Gente, parece que a sopa parece que não perde volume. Você toma, parece que está sempre cheia. Né? Que está caindo aquela aguinha daquele. Então não indica de maneira alguma. Entendi. E o duro, e eu sou contra, queriam colocar a nossa igreja. Eu fui eminentemente contra. Mas parabéns, tem alguns lugares que estão colocando, lugares públicos e algumas repartições que estão colocando aquele arzinho. Pulverizador com água. Gente, isso daqui é perigo para Listeria monocytogenes, né? Principalmente uma bactéria, legionela. Isso daqui dá uma doença chamada legionela. Essa legionela dá uma infecção por legionela por que ela tem esse nome legionela? Teve nos Estados Unidos, teve uma convenção de legionários e tinha um vapor desse que vinha do ar-condicionado e matou 80% dos legionários. Nossa. Por isso que descobriram essa bactéria e botaram o nome de legionela, que é uma bactéria de refrigeração. Então dá uma infecção pulmonar terrível. Então é aquelas síndrome de edifícios doentes que acontece muito por causa disso daqui. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Doutor, limpeza de ar-condicionado é importante em casa e no carro? Falando que nós usamos táxis. Sim, claro. O ar-condicionado, gente, eu acho importantíssimo. O pessoal fala que o ar-condicionado é ruim porque ele resseca o ambiente. É a melhor coisa do ar-condicionado é que resseca o ambiente. Tá? O ar, ele resseca. Quanto mais seco tiver o ambiente, melhor. Nós acabamos de falar disso. Só que você tem que, pelo menos uma vez por mês, você tem que abrir, puxa aqueles 2 filtros, vai até o tanque, lava com escovinha, você perde 2 minutos. É isso mesmo, calculei, 2 minutos lavando, dá uma batidinha e coloca de novo. Isso é facílimo fazer, gente. Eu não sou chato, parece que eu sou, mas eu não sou. Mas quando eu vou no hotel, a primeira coisa que eu faço, eu pego uma cadeira, abro o ar-condicionado, tiro uma fotografia com o celular, desço até a recepção, mostro para o recepcionista e falo assim, dá para você pedir para lavarem? Eu estou esperando aqui embaixo. Poxa, eu vou ficar 2, 3 dias lá cheirando aquela poeira toda. Entendi. Então eu faço, ninguém reclamou. Pede desculpa, o rapaz já está limpo, eu volto, agradeço e pronto. Olha, eu vou adotar isso.
Eu vou, doutor. Os Não é senhores vão nada. respeitar, porque o doutor Bactéria, eu não sei o que vão falar de mim, mas eu sempre me preocupo com essa história de ar-condicionado. Tem que ter, cara, que você está respirando aquela poeira, aquilo lá. Se você tiver rinite, vai te agravar. Se você tiver Certo. asma, vai ser um gatilho para asma, vai te dar problemas alérgicos. E para que você está pagando o quarto do hotel? Para que você vai respirar esse ar? Doutor, Né? Dá uma olhadinha. hoje virou mania o fast food. E tem uma Sim. pergunta: como alguém se prevenir um pouquinho da qualidade de comida? Porque a gente não vai. O que vem? Como é que vai fazer? É simples. Compre em locais que você conheça, né? Locais adequados, firmas idôneas. Né? Muito cuidado com coisinhas assim, o barato às vezes sai caro. Isso. Né? Dá uma olhadinha, não sei que você conheça, firmas idôneas, você compra, já te traz para você. Tem que chegar numa embalagem, de preferência térmica. Se der para fazer, é o ideal, reaqueça antes de comer. Né? Reaqueça. Por exemplo, tem comida chinesa. Se não chinesa eu gosto, eu venho para cá, eu ponho uma panelinha, resquento e como. Entendi. Tá? A hora que está saindo vapor. Né? Entendi. Você fazendo isso, tá ótimo, não tem problema não. Pode fazer que não tem risco não. Tem umas coisas que é difícil reaquecer. Por exemplo, uma pizza enorme, não cabe nem no seu forno. Né? Então, nesse ponto, mas coma, não guarde. Se você, sobrou comida, isso faz o seu almoço também. O limite é 2 horas. 2 horas. Leva para a geladeira. Você já ouviu falar que não pode comer comida quente, não pode colocar comida quente na geladeira que estraga a geladeira? Isso, verdade. Quem te falou? Minha mãe. Tua mãe. Minha mãe. Quem falou para tua mãe? A minha avó. A tua avó. Quem falou para tua avó? Não foi tua bisavó porque não tinha geladeira. Tua avó inventou. Tua avó inventou esse negócio. Você já viu estragar alguma geladeira? Não estraga. Não estraga. O problema todo é que o pessoal, quando coloca comida, pode colocar comida quente, até temperatura normal ou quente, sem problema. Só que tudo que você coloca na geladeira, você nunca cubra. Sério? Não cobre nada. Sério, não põe tampa, não põe plástico. O queijo que está no Tupperware não tampa, o feijão não tampa. Nada. Mas vocês dizem que passam algo um para o outro, não passa nada? Então vamos explicar o porquê. A sua geladeira, o que é? É uma caixa, tem um compressor que fabrica vento. Esse vento, você colocou gás, é um vento frio, um vento gelado. O vento gelado ele é mais pesado que o ar quente. Então ele vai descendo e, como se fosse uma mãozinha, vai roubando calor. Vai roubando calor. Se você botar tampado, esse calor, essa mãozinha não vai chegar no alimento. Você vai estar transferindo a responsabilidade para o recipiente. Vai demorar muito. Como é que você sabe que está errado? Você olha o recipiente, está todo suando na tampa. Você sabe que errou, está correndo risco. Certo. Então você deixa destampado e só cubra após 2 horas. Entendi. Tá? Você nunca cobre na hora que você coloca, você cobre sempre após 2 horas. Tá? A causa de 90% das intoxicações residenciais é o erro que as pessoas colocaram alimento e tamparam. Deixaram mais 2 horas. O que acontece? A mãe da gente faz o almoço, não pode colocar comida quente na geladeira. Ela coloca em cima do fogão, põe um paninho por cima, aquele que escrito segunda, terça-feira, aquele bordadinho, coloca em cima. À noite o garoto chega, tô com fome, vamos ver se tá bom. Ela tira, experimenta um pouquinho, chama alguém do lado e fala, o que tu acha? Parece que a pessoa quer um cúmplice para diarreia. Né? A pessoa experimenta e fala, por mim toca o pau. Só que bactéria que dá intoxicação alimentar, que dá diarreia, não altera o alimento. Não fica azedo, não fermenta, não apodrece, não faz nada, por isso que o pessoal come. Se tivesse azedo, a pessoa não comeria. Verdade. A pessoa come e fala que está bom. Então não altera. Então você nunca vai pegar pelo paladar ou pelo cheiro. Entendi. Então nunca experimente assim. Nunca deixe mais de 2 horas, coloca na geladeira descoberta, você vai se livrar de mais de 90% a possibilidade de pegar uma doença alimentar. Olha aí, gente. Toca o sino, sacristão. Mais um aprendizado, gente. Mais algo importantíssimo com o Dr. Bactéria. Bom, Dr. Bactéria, eu teria muitas outras coisas, vai fluindo, mas eu vou deixar um gostinho de quero mais. E já deixando o convite, numa outra oportunidade, a gente continuar essa conversa, mas eu queria muito agradecer ao senhor pela sua disponibilidade. E eu tenho feito esse podcast, que é exatamente no âmbito religioso. Eu falo para mais de 1.600 emissoras de rádio. Eles ficaram até um pouco perplexos que eu abri um podcast falando de temas
que não são teológicos. Mas eu acredito muito na formação. Alguma consideração sua, doutor? Eu quero agradecer, fica aberto para a gente, nós fazemos o Bactéria 2, o retorno. Isso. Né? Fazemos o segundo, né? E eu gosto muito de poesia, eu gosto de falar esse negócio, essa história, né? Tem uma poetisa que eu gosto muito, sou muito fã dela, que não está mais entre a gente, né? Chama do Cora Coralina, que ela falou que assim, que a vida, que não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. E o senhor pode ter certeza que esse trabalho que o senhor faz toca muito no coração das pessoas. A gente só pode agradecer esse trabalho maravilhoso que o senhor faz em prol da saúde humana, da saúde do corpo e da saúde da alma das pessoas. Eu agradeço em meu nome. Muito obrigado. Gente, eu estive falando com esse profissional maravilhoso. Eu fico feliz e ao mesmo tempo lisonjeado, porque eu vi em todas as televisões, eu vi no Fantástico, e eu nunca imaginei que um dia nós podíamos estar conversando assim. Muito obrigado. Está aí as redes sociais, os livros, mas YouTube, @Dr. Bactéria Oficial, Instagram, @Dr. Bactéria, TikTok, Dr. Bactéria Oficial. Mas eu quero dizer ao Roberto Martins Figueiredo, obrigado por ser quem o senhor é e tanto bem fazer para nós neste aprendizado. Que Deus abençoe e abençoe toda a sua família. Amém. Obrigado pelo convite. Obrigado, um grande abraço. Obrigado, senhor. Até o próximo Toca o Sino Sacristão. Toca o sino, sacristão.